A paz do Senhor, amigas. Eu sou Cristina Carvalho, faço parte do grupo Café com Jesus e as Amigas. A nossa mentora é a Denise Nicola. E hoje, nosso último dia do propósito de 40 dias de jejum e oração. E eu queria te agradecer por essa jornada. Queria agradecer primeiro ao Senhor por ter nos sustentado cada dia, por toda a revelação que Ele nos deu. E queria te abençoar, que Deus abençoe tua vida, tua família. Esse ano de 2025, que seja um ano próspero, que tudo aquilo que você colocou diante do Senhor, que você possa colher ainda este ano. E hoje nós vamos falar sobre agradecimento, né? Agradecer por esta jornada e refletir o quanto crescemos e queremos continuar crescendo em Deus. Eu creio que todas cresceram, mas também querem continuar nesse crescimento, né? A lição 40 fala assim: crescendo e amadurecendo em Deus. 2 Coríntios capítulo 13, do 11 ao 14. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. A nossa pergunta é: como posso continuar mantendo os ensinos deste propósito vivo em mim e como posso fazer com que eles fluam através de mim este ano? A nossa reflexão está em Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina que crescer e amadurecer são processos naturais da vida. Desde que nascemos, o nosso corpo e mente vão se desenvolvendo, adquirindo conhecimento, habilidades e experiências. No entanto, o crescimento espiritual em Cristo é um processo que vai além do natural, é um caminho contínuo de transformação pela graça de Deus. Deus nos chama não apenas para sermos seus filhos, mas para crescermos e amadurecermos em nossa fé, tornando-nos mais semelhantes a Cristo a cada dia. Na Bíblia, somos desafiadas a crescer espiritualmente e amadurecer em nosso relacionamento com Deus. O nosso objetivo é crescer e amadurecer em Cristo, passando da infância espiritual para uma maturidade que reflete seu caráter, sua vontade e sua glória. Então, irmãs, eu te convido a refletir sobre como crescer e amadurecer em Deus e como esse processo, embora desafiador, é uma jornada transformadora. Item 1. O crescimento espiritual é um processo continuado. O crescimento espiritual não acontece da noite para o dia, é um processo contínuo que exige paciência, disciplina e dependência de Deus. Em 1 Pedro 2,2, a palavra nos encoraja: desejai, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Assim como uma criança cresce com a nutrição adequada, nós somos filhas de Deus, precisamos nos alimentar da palavra de Deus para crescer espiritualmente. Isso significa, irmãs, que precisamos investir tempo em oração, em estudo bíblico e em relacionamento contínuo com Deus.
crescimento espiritual não é automático. Ele exige intencionalidade da nossa parte para buscar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Jesus, em João 15,5, afirma: Eu sou a videira, vós as varas. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando permanecemos em Cristo, nossa vida espiritual cresce e fortalece. Se nos afastamos, o crescimento é prejudicado. A chave para amadurecer é manter uma conexão constante com o Senhor. Item 2. Crescendo na maturidade, da infância espiritual à plenitude em Cristo. Em 1 Coríntios 13:11, Paulo faz uma comparação interessante. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de criança. Essa passagem nos lembra que, como cristãos, devemos passar de uma fé imatura e infantil para uma fé mais profunda e madura, capaz de enfrentar as dificuldades da vida com confiança em Deus. O amadurecimento espiritual ele envolve abandonar as atitudes infantis como egoísmo, imaturidade emocional, dependência excessiva, assumir responsabilidades de viver conforme a vontade de Deus. À medida que crescemos em Cristo, aprendemos a viver com mais sabedoria, paciência e amor. Em Efésios 4:13, Paulo fala sobre o objetivo do amadurecimento espiritual, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O nosso objetivo é nos tornar mais como Cristo, refletindo o seu caráter, a sua natureza em nossas vidas. Item 3. Superando os obstáculos do crescimento espiritual. Crescer em Deus não é fácil. Existem obstáculos, desafios ao longo do caminho que podem dificultar o nosso amadurecimento espiritual. Às vezes nós somos tentadas a desistir, a ceder ao pecado ou a buscar atalhos para o crescimento espiritual. Mas a maturidade espiritual não vem sem testes. Tem que ter uma aprovação. Em Tiago 1:2-4, somos orientados a ver os desafios como uma oportunidade de crescimento. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provas, sabendo que a prova da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A maturidade espiritual ela é forjada no fogo das dificuldades. Quando enfrentamos dificuldades, Deus usa essas situações para fortalecer a nossa fé, aumentar nossa paciência e nos ensinar a confiar nele. Não devemos evitar os desafios, mas recebê-los com o espírito de confiança, sabendo que Deus está trabalhando em nós através de cada situação. Item 4. A importância de viver em comunhão e serviço. Crescer em Deus também envolve a vivência de uma vida de comunhão e serviço. Em 1 Coríntios 12:27, Paulo nos lembra que, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Como membros do corpo de Cristo, somos chamadas a servir uns aos outros, a ajudar, a encorajar e a nos apoiar mutuamente. O amadurecimento espiritual não acontece de forma isolada, mas dentro da comunidade de crentes. Além disso, o crescimento espiritual também é refletido em nossa disposição para servir a Deus e ao próximo. Em Marcos 10:45, Jesus nos ensina que o líder verdadeiro é aquele que serve, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. O amadurecimento espiritual, então, ele se manifesta na nossa capacidade de viver para os outros e não apenas para nós mesmos. Amém, irmãs? Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, com imensa gratidão por estar encerrando, Pai, esse propósito de 40 dias. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Receba, ó Pai, esses 40 dias de propósito, Senhor, profeticamente representando, Pai, o ano todo, Senhor. Cada lição, Pai, cada aprendizado, Pai, nos ajuda a viver esse ano de uma forma diferente. Nos abençoe, nos dê, Pai, crescimento espiritual. Sabemos que o caminho para o crescimento espiritual e amadurecimento é uma jornada contínua. E te pedimos, Senhor, que nos guie, nos direcione em cada passo. Pai, nós te pedimos que nos ajudes a crescer na fé, na confiança, a buscar o Teu rosto todos os dias e em toda e qualquer circunstância, te honrar e te glorificar. Que a nossa vida seja reflexo do Teu amor e da Tua sabedoria. Nos ensina a ser paciente. Senhor, como é difícil ser paciente, mas nos ensina, Pai. Nos ajuda a confiar, Pai. Também não é fácil em tempos de dificuldades, ó Pai, em tempos que tudo está ao contrário. Dá esse passo de fé, confiando em Ti, Pai. Não é fácil, Pai, é só com a Tua ajuda, Pai. Nos suporta, Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina a compreender também, Pai, que o amadurecimento espiritual, ele vem através da perseverança e da fidelidade em Te servir, em nos alimentar da Tua palavra, em Te buscar cada dia mais. Nos dê, Pai, a sabedoria para discernir a Tua vontade na nossa vida, para que possamos agir, ó Pai, não conforme a nossa vontade, mas conforme o Teu propósito, de maneira, Pai, a seguir o Teu chamado. Fortalece nosso espírito, Senhor, nos ajuda a superar as dificuldades, os desafios, os dias maus, as tribulações. Sabemos, Pai, que Tu usa essas coisas, Senhor, para o nosso bem, para nos moldar, para nos forjar. Nos abençoe com o coração humilde, disposto a aprender, a servir ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nunca falte intimidade com o Senhor. Que possamos, ó Pai, dedicar tempos a Ti, ó Deus, buscando o crescimento e o amadurecimento em Cristo. Que Seu Santo Espírito, Pai, nos transforme a cada dia, nos moldando para sermos mais parecidos com o Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu és fiel e o Senhor que tem nos guiado e nos sustentado. Obrigado, Deus, por tudo. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, cada aprendizado, Pai, as nossas expectativas, os nossos planos, ó Pai, o nosso amadurecimento, nosso crescimento espiritual. Confiamos em Ti, Senhor. Aumenta a nossa fé, a nossa perseverança. Nos ensina, Pai, a Te priorizar e ter um coração, Pai, cheio de gratidão, de paz, de alegria, Pai, de tudo aquilo que Te agrada. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Obrigada por estarmos juntos nessa jornada e que Deus abençoe o seu ano, que seja um ano cheio das ricas bênçãos do Senhor e de muito crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém.